Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Virgínia. Estamos aqui para falar sobre livros, segundo episódio do meu projeto de livros de 12 mistérios de Natal. Vamos abrir os 3 que leremos nesse episódio. Vamos pegar aqui, deixa eu ver, pegar os maiores, aproveitar o embalo do começo ainda, sabe como é, mês de dezembro. Já estamos na metade, hein? Peguei aqui, ó, tamanho considerável, hein? Gente, eu embrulhei bem demais esses pacotes. Se eu fizer ano que vem, eu vou embrulhar de jeito mais e comprar outro tipo de papel. Eu quero tanto ler esse livro, que é The Poisonous Chocolate Case, do Anthony Berkeley, que é da série do detetive... Ai, como é que é o nome dele? Roger Sheridan. Eu já li todos os anteriores, mas esse livro é considerado um dos melhores ever de mistério, é super importante e tal, então... Estou muito, muito, muito animada pra ler. Ai, nem acredito. Nem acredito que eu colei um durex no meu livro. Tudo certo. Enfim, e gente, olha essa capa que maravilhosa. Amo. Anthony Berkeley, né? Já falei várias vezes dele. Ele é um dos escritores do Detection Club, que é o Avengers dos escritores de mistério. Daí, o que mais leremos? Vamos ver aqui. Meu Deus! Por que eu usei tanto durex? Oba! Legal, legal, legal! Infelizmente, esse vai ser, pelo jeito, tudo em inglês. The Black Spectacles, do John Dixon Carr. O John Dixon Carr, ele é o mestre do crime impossível, do crime de quarto fechado. Falam que os livros dele são, assim, maravilhosos. E eu sei que dele tem muitas versões em português, inclusive publicadas pela Círculo do Livro. Então, assim, eu sei que eu lerei em inglês. Esse, eu não sei se tem esse especificamente, mas tô super animada, super curiosa. Eu sempre quis muito ler ele. E, enfim... Ai, não pensei nisso, no fato de, tipo, no risco de tirar coisa em inglês. Várias coisas em inglês no mesmo vlog, mas é paciência. Então, vamos ver o que mais tem aqui. Ai, deixa eu esconder aqui, não sei como é que é o YouTube, mas Os Meninos do Brasil, do Ira Levin, mês passado, ó, em outubro eu li Ira Levin, eu li O Bebê de Rosemary e o Stepford Wives. Vocês gostaram muito desse vídeo, eu fiquei muito feliz, eu fiquei super feliz eu amei fazer aquele vídeo, mas temos aqui Os Meninos do Brasil, tem alguma coisa a ver com, né, aqui, vocês entenderam? Vamos ver. Vamos ver. Gente, essa minha edição está caindo aos pedaços. Eu preciso de uma nova. E é do Círculo do Livro também. Enfim, estou muito curiosa para ler. Trouxe 2 livros em inglês, mas trouxe um que se encontra por R$6 em sebo. Olha aí que bacana. Enfim, vamos ao vlog. Estamos aqui hoje na minha cozinha para falar sobre The Poison Chocolate Case, do Anthony Berkeley. Na real, vocês vão hoje me ajudar a preparar o meu almoço, meu banquete, uma bowl de mac and cheese da Sadia. Hoje, eu não sei porquê, mas eu acordei com uma vontade desesperada de comer cheddar. Depois, mais tarde, eu vou fazer comida de verdade, mas no momento... Daqui a pouco eu tenho que sair para os Correios. Então vai ser não patrocinado, tá? Não é publi. Mas eu considero desses que tem assim, o melhor. Porque por conta do tamanho e porque
o gosto é melhor. Apenas, a aparência é horrível, né? Bom, o que temos para falar sobre o livro? Eu não comecei ainda, mas eu queria trazer o fato de que com o que estamos lidando, entendeu? Como eu falei, o Anthony Berkeley era um dos membros do The Detection Club. Era um dos, tipo, principais, assim. Ele realmente era um grande, assim, como a Dorothy L. Sayers e a própria Agatha Christie. E esse livro, eu acho que eu tinha falado que era o quarto livro, mas na verdade é o quinto livro de uma série do detetive Roger Sheridan. O primeiro chama The Leighton Court Mystery. O segundo é The Whitford Poisoning Case. O terceiro é Roger Sheridan and the Vein of Mystery. E o quarto é The Silk Stocking Murders. E assim, o detetive Roger Sheridan é claramente inspirado em estereótipos de escritores de história de detetive da época. Porque ele é um jornalista e ele decide aplicar o método que ele desenvolveu de dedução, né, por conta de tudo que ele já estudou sobre crime. E ele é muito pavão, assim, ele é um detetive muito... É uma versão... O Poirot já é um personagem que tem uma autoestima elevada, né? O Roger Sheridan é muito pior. Muito, muito pior. E assim, o Anthony Berkeley, para mim, os livros dele são engraçadíssimos. Assim, ele tem um humor, um deboche, uma capacidade de deboche. Inclusive, ele escreveu um dos meus livros favoritos, que é o Malice Afterthought, que eu já falei sobre ele. Vai ter... Vem aí, aguenta aí que vocês vão ver. Enfim. E cada um dos casos, ele explora dos livros anteriores, ele explorou um tipo de mistério, digamos. Eu gostei bastante. Eu, inclusive, quero ler esse livro, o do The Chocolate Poison, que faz muito tempo. Então, assim, tô super feliz que eu vou ter a oportunidade de ler agora. Meu sonho é que o Anthony Berkeley seja traduzido e publicado. Eu não sei, eu acho que falta, tipo, alguns 10 anos para ele cair em domínio público. Mas quem deveria trazer é a Clube do Crime, da HarperCollins, que está publicando coisas que têm direitos autorais e tal. Então, assim, seria absolutamente perfeito. Mas não sei se eles trariam e tal. Uma pena, porque ele é muito bom. Eu tenho certeza que ia fazer muito sucesso, muito mesmo, assim, sabe? Queria muito que tivesse um esforço para resgatar os autores que estão pau a pau com a Agatha, sabe? Porque, assim, não há falta de mercado para a Agatha, por que faltaria para os demais? Vou mostrar o meu banquete para vocês. É muito quente essa bosta. Olha que delícia! Que cor natural! E sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar saudável. Eu vou colocar milho verde aqui. Porque eu amo a mistura de milho e cheddar. Então, nada mais... E eu preciso usar o resto dessa latinha que eu comprei ontem, que eu abri ontem. Então, é isso. Obviamente, agora virou uma salada, né? Enfim, é isso. Estou de volta e vamos falar sobre
The Poison Chocolate Case. Não estou muito natalina hoje. Já volto. Voltei. Vamos falar disso enquanto eu como uma fake nha benta da Cacau Show, porque depois de eu ler 260 páginas sobre chocolate, eu mereço um docinho. Então, vamos conversar sobre esse livro. Antes de mais nada, vocês não sabem a coincidência e o poder de influência de energia que eu tenho, entendeu? Eu estou convencida de que eu fui a responsável por isso. Dona HarperCollins, no seu Clube do Crime, anunciou literalmente ontem que o próximo lançamento será a tradução desse livro. Então, prepare-se e leia. Vamos conversar, mas antes vamos conversar sobre ele. Vamos ver se eu te convenço a ler, né? Enfim, o Anthony Berkeley, como eu já falei anteriormente, ele é um autor debochado. Eu já li todos os livros anteriores dessa série. E assim, o Roger Sheridan, que é o detetive do Anthony Berkeley, ele é um poirote à base de cocaína, basicamente. E, bom, temos um outro detetive famoso viciado em cocaína, que era o Sherlock Holmes, né? Mas o Roger Sheridan, ele é um pavão. Assim, ele é arrogante, ele acha que ele é melhor que todo mundo, mas ele é espalhafatoso, assim, sabe? Louco. O que aconteceu aqui? E aí, os livros, muito do humor dos livros anteriores, vem dessa dinâmica, dessa personalidade do Roger Sheridan. E assim, eu já li reviews dos livros anteriores e as pessoas falando que achavam a personalidade dele um pouco cansativa. O que eu entendo. Eu particularmente gosto. Eu acho engraçado, eu acho divertido e tal. Enfim. Aí aqui a gente tem uma estrutura completamente diferente. Por quê? O Anthony Berkeley, ele era um grande defensor do Detection Club. E o Detection Club, uma das características principais dele eram as regras para você escrever um livro de detetive. Que você não poderia trapacear, você não podia induzir o leitor a erro e apresentar uma conclusão completamente descabida. Não é muito bom, não. Não gostei. E aí, por conta disso, ele gostava muito de subverter o gênero e criticar seus pares. Ele era uma língua ferina que, meu Deus. E esse livro aqui é um grande exemplo disso. Por quê? O plot, né, é que eles criaram um clube de detetives amadores. E são 6 membros. E aí eles decidem tentar solucionar um assassinato que aconteceu. Que foi o da caixa de chocolate. O caso basicamente é o seguinte. Um casal fez uma aposta de que o marido não... de que quem acertasse o desfecho de uma peça de mistério ganharia uma caixa de chocolate. E aí, a esposa ganhou. E aí, o marido trouxe uma caixa de chocolate que ele ganhou de um amigo do clube de cavalheiros que ele participava. Só que os bombons estavam envenenados e
a esposa morreu e o marido ficou muito doente, mas ele conseguiu sobreviver porque ele comeu menos bombons do que a esposa. E aí é apresentado essa premissa para os 6 membros do clube. E aí eles, em cada dia, eles iriam apresentar uma versão, uma hipótese do que teria e uma solução do que teria acontecido nesse caso. Pela própria premissa do livro, você já sabe que e você já espera que o último a apresentar vai ser quem ganhou. Apesar que eu, conhecendo o estilo do Anthony Berkeley, fiquei na expectativa de que talvez ele colocasse de um jeito que cada um apresentava a sua teoria, mas que aí no final a gente descobrisse qual das 6 que era a versão correta. Mas conforme a história vai se desenrolando, você percebe que não, porque assim, cada vez que um apresenta uma teoria, os outros apontam falhas e questionam e falam assim, não, mas isso aqui e tal. Então, é um grande estudo de argumentação e dedução. Algo que o Anthony Berkeley sempre foi muito apaixonado. E em cada uma das versões, dá para perceber, você pessoa que já leu bastante dessa época, dá para perceber umas alfinetadas em estilos que alguns notórios escritores se utilizavam na época, né? Então, por exemplo, tem quem coloca muita ênfase na psicologia da questão, na psicologia da mulher e projeta como a mulher agiria e não sei o quê, e acaba apresentando soluções meio sem pé nem cabeça, que se baseiam em coisas sem materialidade e tal. Então, é bem interessante ver essa construção de raciocínio e de argumento em torno do mesmo caso. E, além disso, uma coisa que inicialmente eu fiquei preocupada também, que fosse ficar repetitivo a cada vez discutindo o mesmo caso, só com pequenas diferenças de ponto de vista, mas não. Primeiro porque o Anthony Berkeley, a escrita dele é maravilhosa. Eu adoro, sou fã. Bom, ele é autor de um dos meus livros favoritos da vida, o Malice Afterthought. E eu já falei trocentas vezes aqui dele pra vocês. E adoraria que traduzissem, mas eu acho extremamente improvável, né? Vamos ver. Porque, assim, esse eu sabia que tinha chance, porque é o mais famoso dele. E o Anthony Berkeley, além dele ter uma escrita maravilhosa, ele constrói os personagens, a personalidade dos personagens. Assim, cada voz... porque esses personagens desse livro, eles não aparecem nos livros anteriores. A única pessoa que aparece igual sempre é o Roger Sheridan e o inspetor da Scotland Yard. E a voz de cada um deles, assim, no cada capítulo que cada um tá expondo o seu argumento, é assim, perfeito, sabe? Foi feito com maestria a personalidade de cada um deles e o jeito de se portar e tal. E assim, uma coisa que sempre tem nos livros do Berkeley é o bom humor, o deboche, aquele bom e velho humor britânico, que assim, sou apaixonada. Enfim, a minha única crítica a esse livro é que eu não me conformo que esse é o considerado o melhor dele. Porque, assim, é o menos... Ao mesmo tempo que mostra o grande talento do Berkeley em escrever mistério, em escrever argumentos e tal, e alfinetar, e fazer piada, etc, etc, não é o grande exemplar de um murder mystery escrito pelo Anthony Berkeley. Que
que eu sei que ele consegue, que eu sei que ele entrega como de tudo que eu já li dele. Então, esse livro me lembra o Assassinato no Expresso do Oriente, que é considerado um dos melhores da Agatha Christie, que eu particularmente não entendo, porque é um livro que eu considero um murder mystery para pessoas que já estão já beberam o quisuco do livro de mistério, de detetive, e que adorariam ouvir 47 vezes a mesma história, contadas com pequenas diferenças e essa repetição e tal. Então, assim, eu particularmente acho que ele tem outros livros mais apropriados, digamos, para serem considerados o tipo melhor dele. Mas eu entendo também por que consideram isso daqui uma obra-prima, porque realmente é escrito maravilhosamente bem, é muito divertido. E assim, uma das coisas que é muito interessante de se observar é que vocês já devem ter ouvido a expressão, a ideia de que um bom advogado é capaz de te convencer de absolutamente qualquer coisa. E assim, sempre tem essa discussão, né, de tipo, ai, como você pode defender tal coisa? E tal coisa é um crime e tal, e você... É o seu trabalho, entendeu? A gente estuda 5 anos na faculdade pra aprender a defender o que as pessoas leigas consideram indefensáveis. E esse é o princípio da ampla defesa, e que todo mundo tem direito a uma defesa, e é isso, entendeu? Tipo, é literalmente o nosso trabalho. Alguém tem que fazer esse trabalho. Quando você entra na seara da defesa criminal, mais especificamente, né, no caso de júri, tribunal de júri, que aqui no Brasil, a gente tem a hipótese do tribunal de júri só para crimes contra a vida, né? Então, homicídio, tentativa de homicídio, lesão corporal dolosa, etc. E é decidido por um júri de seus pares, né? No caso, são pessoas normais que vão lá e, inclusive, você é convocado pro júri, né? Enfim. E aí tem a figura do advogado lá, que nada mais é que um show. Você tá assistindo o show de um advogado tentando te convencer de que fulano é culpado, ou melhor, que fulano é inocente, e aí o promotor, que é quem tá acusando, o Ministério Público, dá o seu show de argumentação pra te convencer de que o fulano é culpado. E é aquela coisa, a verdade é irrelevante. Obviamente que é um fator, você tem as provas, você tem os testemunhos e tal, mas assim, a questão do convencimento é algo extremamente subjetivo e não existe fórmula mágica para convencimento. É a mesma coisa do tipo a gente ficar, mas assim, como assim você acreditou que o Arnold Schwarzenegger tava te mandando DM no Instagram e querendo te namorar, e aí você precisava de dinheiro? Sabe assim, sabe esses golpes que a gente ouve falar? Assim, é isso, é convencimento. É a pessoa na lábia ali convencer a pessoa de algo. E esse livro aqui é um grande exercício desse tipo de argumentação, porque cada uma das conclusões tem o seu valor, tem o seu mérito, tem o seu grau de convencimento. E aí, quando chega no final, coisas que foram deduzidas em cada uma delas foram fundamentais para o desfecho e para encontrarem a solução final. Então, assim, é muito interessante ver que vendendo do jeito certo, você é capaz de convencer as pessoas de quase tudo. Então, assim, quem gosta desse aspecto da vida, da natureza humana, vai gostar muito desse livro. Então, recomendo fortemente a leitura, recomendo fortemente ir atrás. Você que lê em inglês, recomendo ir fortemente atrás do resto da obra dele,
Principalmente o Malice After Thought, assim, é... Ai, não consigo não elogiar esse livro, porque é, de fato, um dos melhores livros que eu já li. E vamos para o próximo. Eu quero ler, o próximo que eu vou ler é o The Black Spectacles, do John Dixie Carr. Estou curiosa. Vamos ver. E como não saciei minha vontade de chocolate, vou ser obrigada a ir caçar um docinho de chocolate de verdade, em vez de tentar trapacear com uma inha benta mequetrefe da Cacau Show. Enfim, até breve. Gente, eu literalmente, tipo, terminei a parte de gravar a parte anterior, peguei minha garrafa Wesley de glitter pra ficar hidratada. E vim pra minha cama começar a ler The Black Spectacle, do John Dixon Carr. Estou na página 90 de 270. E enfim, vocês acreditam que também envolve um envenenamento com chocolate? É um complô contra a minha pessoa e o meu desespero por um docinho. E agora? São, tipo, 2 horas da manhã. O que eu vou fazer? Enfim, esse livro tá estranho. Não tenho opiniões ainda a respeito. A gente tá... agora que tá engatando a história, porque uma mulher foi acusada de envenenar chocolate, de envenenar crianças que comeram chocolate. E aí também a gente tem uma história, teve uma tentativa de assassinato e com envenenamento. Enfim, eu tô achando meio confuso. O John Dixon Carr, ele é o grande mestre, ele é considerado a grande referência para crimes de quarto fechado. Então, que seriam crimes impossíveis, tipo aquele esquema que tipo, o assassinato acontece num lugar que só tem uma pessoa, não tinha mais ninguém, o quarto está fechado por dentro, ninguém tinha acesso, bibibi, bobobó, e aí como que conseguiram cometer esse crime, basicamente. E só que esse daqui não é um dos exemplares em que que ele não escreveu um crime do quarto fechado. Então eu sinto que escolhi errado, eu deveria ter visto antes, né? Pra ser o primeiro livro a ler dele. Enfim, vamos ver. Eu tô gostando da escrita, tô curiosa, né? Isso que importa. Estou bem curiosa pra entender o que diabo vai acontecer aqui. Teve tipo uma encenação e aí era pra ser um grande jogo de observação. Do tipo, você testemunha uma cena e depois responde perguntas assim: ah, o que eu fiz primeiro? Eu bebi água ou eu mexi no caderno? Essas coisas. E, tipo, aqui acontece várias coisas e aí você vai se distraindo e tal, mas aí tem que ver se você... E o teste é se você tava realmente observando. E aí, nesse AUE que estão fazendo pra testar essa capacidade de observação, acontecem várias coisas, acontece envenenamento e tal. Então, assim, vamos ver. Eu só sei que... Como é que eu vou conseguir me concentrar pensando em docinho o tempo todo? Pensando em chocolate. E bombom de chocolate. Nessa altura do campeonato, eu tô aceitando até bombom envenenado, pelo amor de Deus. Não, brincadeira. Que horror. Mas enfim, vamos ver. Amanhã eu vou à caça de um docinho, porque não vai dar. Outra coisa que eu queria falar também é que eu esqueci de mencionar, eu acho que eu esqueci de mencionar, que o The Poisoned Chocolate Case é de 1929. Foi publicado em 29, assim como foi Seara Vermelha, ou Safra Vermelha, do Dashiell Hammett, que eu li no vídeo anterior. Então, se você não viu o vídeo anterior, primeiro, vacilo. Segundo, vá lá ver. E é muito engraçado, eu fiquei pensando, né? E aí eu fui ver o que mais foi publicado em 1929. Porque foi um ano filha da puta, né? Pra humanidade e tal, que teve o crash da bolsa, muita gente morreu, muita gente
perdeu tudo e tal. E outro livro que foi publicado foi O Som e a Fúria, do William Faulkner, Um Quarto Só Seu, da Virginia Woolf, e A Farewell to Arms, Adeus às Armas, eu acho que é em português, do Hemingway. E aí que eu fiquei pensando, né, que curioso o contraste de estilos do que estava sendo produzido na literatura. A gente já tinha bem muitos aspectos modernos do já realmente já tinha acabado a era vitoriana da literatura ali, o gótico e tal. Os tempos modernos e estavam batendo a porta realmente, assim, e que nem aqui tem uma cena que o livro começa, é uma cena em que eles estão filmando. Tá tendo uma filmagem. Esse livro aqui é de 39. E a pessoa tá filmando. É algo assim, impensável. Eu acho que eu nunca tinha lido. Eu adoro pegar esses anacronismos, assim, de coisas modernas em suas versões muito antigas. Que nem no A Noite das Bruxas, da Agatha Christie, que eu li agora em outubro. A Ariadne menciona computador. Ela menciona computador. Eu fiquei tipo, nossa. Eu não sei se eu mencionei isso no meu vídeo sobre o assunto. Mas enfim. E aí ele fala de viewfinder. Que ele, tipo, olhando o viewfinder. Incrível. Incrível. O que é o tempo? Enfim. Deixa eu ir dormir. Sonhar com bombons. Bom, concluí a leitura de The Black Spectacles, do John Dickson Carr. E assim, gente, eu queria muito, muito gostar dele. Ele é um autor renomadíssimo, que falam que é, tipo, um dos maiores que temos no quesito no quesito mistério. E assim, foi uma leitura ruim? Não foi. O plot, eu acho que eu já tinha adiantado um pouco, né? Mas nós tivemos primeiro um envenenamento através de bombom de chocolate também. E aí depois a gente tem uma apresentação em que um assassinato é cometido. E aí, só que ela inicialmente era como se fosse um truque de mágica, quase, que você precisaria assistir e aí depois reportar tudo que você notou, né? O ponto era provar que as pessoas não eram observadoras, que as coisas passavam e até a nossa visão trai a gente em alguns momentos, né? A gente acha que viu alguma coisa, a gente tem certeza que viu alguma coisa, mas na verdade não viu. E assim, esse livro aqui, ele é, não sei qual volume da série que é. Tem vários livros anteriores do personagem principal, do Gideon, né? E assim, esse livro, ele me lembrou, eu me senti frustrada da mesma forma quando eu li Ellery Queen, A Maldição da Cruz Egípcia, que saiu pelo Clube do Crime da HarperCollins. São livros que são focados mais nas artimanhas, nos subterfúgios, nas tecnicalidades, assim... Existe essa palavra em português? Nas técnicas de crime, de como o crime foi cometido, não porque o objeto estava assim, daí aqui, assim, não porque o horário e tal, não sei o quê. E, sinceramente, não é o que eu gosto num livro de mistério. Sim, é interessante quando a solução é cheia de coisinha assim, tipo, momento, nossa, nunca que eu teria notado isso e não sei o quê. Mas quando o foco é só nisso, eu acho meio muito qualquer coisa, sabe assim? Então eu prefiro muito mais quando são crimes relacionados à natureza humana, a crimes passionais, sabe assim, coisas
Eu sou muito mais interessada no aspecto humano dos crimes e não necessariamente nos aspectos técnicos do crime. E assim, o John Dixon Carr, ele é famoso por escrever crimes do quarto fechado. E aí agora eu fiquei preocupada se todos os livros dele são focados dessa forma. Se não são, se tipo, não sei. Mas de qualquer forma, eu quero ler inclusive no nosso clube Damas do Crime, que, né, vocês já devem estar sabendo, quando eu publicar esse vídeo, a gente vai ler John Dixon Carr, outros John Dixon Carr, e então vamos ver o que vem por aí, não sei. Foi uma leitura 3 estrelas, digamos. Não foi tipo, nossa, mas também não foi ruim, né, e tal. Enfim, é isso. Vamos concluir este vlog com um estouro. Simplesmente, que livro. Estou falando, obviamente, de Os Meninos do Brasil, do R. Levin. Que, assim, galera, esse livro foi escrito e publicado em 1976. Guardem essa informação. O plot tem ninguém menos que Mengele como um dos personagens principais. Para quem não sabe, o Mengele foi o responsável pelos experimentos que aconteceram em Auschwitz, nos campos de concentração durante a Alemanha nazista. E ele, o legado dele foi justamente ter feito experimentos horríveis em busca, com muitas aspas, de avanços na medicina. E ele tinha uma obsessão, em particular, com gêmeos. Então, são histórias muito horríveis, vocês pesquisem aí, enfim. E nós, brasileiros, temos uma conexão com o Mengele, porque ele viveu boa parte da vida foragida dele aqui no Brasil, no interior, no litoral de São Paulo. E isso só foi descoberto depois da morte dele, né? Enfim. E aí, o Mengele morreu em 1979. Ou seja, esse livro saiu 3 anos antes dele morrer e muitos anos antes de descobrirem que o Mengele era o Mengele e ele estava escondido aqui no Brasil. Tá? Enfim, a gente começa a história, tá tendo uma reunião de nazistas em São Paulo. Deixa eu ler. Eu não lembro de ter lido algum livro que se passasse, escrito por um estrangeiro e que se passasse em São Paulo, mas basicamente. Um pequeno avião bimotor prateado e preto aterrissou numa pista auxiliar do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. 3 homens, um deles de branco, passaram do avião para o carro que saiu de Congonhas em direção aos arranha-céus brancos do centro de São Paulo. Uns 20 minutos depois, na Avenida Ipiranga, o veículo para diante do Sakai, restaurante japonês em estilo de templo. Eu, sinceramente, adoraria saber se o R. Levin veio para São Paulo ou, tipo, ele só... Porque na época não tinha Google, então, assim... Qual foi a pesquisa que ele fez para escrever esse livro? Mas, enfim. Chegamos lá, é uma reunião presidida pelo Mengele. A gente sabe que que é uma reunião nazista. E o Mengele passa as instruções para os capangas nazistas desse grupo, falando que eles precisam colocar em prática o plano para implementar o Quarto Reich. E isso envolve eles matarem 94 homens que têm em torno de 60 e poucos anos e que são funcionários públicos. Basicamente, são essas as informações que a gente tem. Daí a gente descobre que uma das garçonetes foi paga para gravar a reunião. E aí ela entrega isso para um americano. E o americano, tipo, ouve aquilo e tal. E aí liga pro Lieberman, que é um judeu que ajudou a encontrar e processar os
dos nazistas responsáveis pelo genocídio e pelo Holocausto. Daí, ele liga pro Lieberman e fala, olha, eu encontrei um negócio aqui, porque eu vi a sua palestra falando, lembra que eu falei com você que eu queria te ajudar, mas aí você não me deu bola, então eu fui atrás sozinho, olha o que eu encontrei. Na hora que... Isso tudo acontece, tipo, nas 10 primeiras páginas, tá? Não é spoiler nenhum. Na hora que ele tá no telefone contando, o Mengele descobriu com a garçonete que ela tinha sido paga para espionar e gravar. E aí, então, ele encontra o americano e o americano é morto. Enfim, o Lieberman acha estranho, ele não sabe o que acreditar, porque ele não chega a ouvir a gravação, mas o americano passou informação suficiente sobre o Mengele estar atrás de 94 homens de 60 e poucos anos, funcionário público. Daí o Lieberman, como ele é uma pessoa bem conectada e tal, por conta da fama dele, ele aciona os contatos dele e ele tem um grupo de judeus que perseguem, ainda estão em busca dos nazistas, mesmo 30 anos depois, e ele fala assim, ó, aconteceu isso e isso, eu não sei mais informação, mas eu preciso que vocês fiquem ligados aí em alguns países específicos, ver se começa a aparecer notícia desse perfil de pessoa morrendo de morte misteriosa. E aí começa o desenrolar do livro, e é um thriller de gato e rato, né? O Mengele descobre que o Lieberman tá atrás dele, tentando impedir a implementação do plano dele. E então ele começa a ir atrás do Lieberman, o Lieberman descobre que é o Mengele, que tal, e aí o thriller se desenrola. E assim, eu não conseguia parar de ler. Eu li de um dia pro outro, naquele esquema de ficar até de madrugada lendo, e aí no dia seguinte já acordar, já querer ler. E assim, o R. Levin, ele é um escritor que, sinceramente, eu já li quase tudo dele já. Faltam, acho que 3 ou 4 livros. E assim, eu quero muito ler o resto. Tô super ansiosa, super curiosa, porque realmente ele é muito bom. E aí, uma das coisas que desenrola, né, o plot, é por que ele tá atrás dessas pessoas específicas que não tem relação nenhuma com o nazismo, não são defensoras ou adeptos da ideologia, nada disso, são pessoas comuns aí no mundo, vivendo suas vidas, porque essas pessoas, o que tem de especial? A única coisa que eu vou falar aqui de spoiler é que todas essas pessoas têm filhos, e aí fica aí no ar qual é o plot E assim, sério, é fascinante, fascinante, amei. E assim, outra coisa, ler um livro desse hoje em dia, porque o R. Levin, ele é judeu, né? Eu acho que... Eu não pesquisei, mas pelo nome eu imagino que seja, né? E aí aqui, que ele dedica pra família dele, Jed Levin, Nicholas Levin, Adam Levin, e a memória de Charles Levin. E aí aqui no começo tá que este livro é uma obra de ficção, os acontecimentos nele descritos são imaginários e os personagens, com exceção das pessoas famosas citadas por seus nomes verdadeiros, são também imaginárias e não têm a intenção de representar determinadas pessoas vivas. Só que mal sabia a R. Levin que ele estava representando uma pessoa, tipo, o próprio Mengele, estando no Brasil. Porque assim, eu dei uma pesquisada na história do Mengele pós Segunda Guerra. Ele fugiu para a América do Sul e ele passou tempo em alguns países daqui. Mas em 76, ninguém sabia de nada. Ninguém sabia se ele estava vivo, se ele estava morto. Ninguém sabia onde é que ele estava, nada disso. E aí eu fiquei pensando, porque eu imagino que para Círculo do Livro publicar, o livro tenha feito algum tipo de sucesso. E eu imagino que se você é um nazista foragido, você dá um jeitinho de se manter informado
sobre o que estão falando por aí, né, sobre o assunto. E eu imagino que ele deva ter tomado conhecimento desse livro. E aí eu fiquei imaginando o Mengele lendo uma obra de ficção, colocando ele como personagem principal, falando que ele está no Brasil, enquanto ele estava de fato no Brasil, foragido. E aí ele pensa, ele deve ter ficado assim, tipo, como descobrir? Sabe assim, do tipo, que coincidências são essas? Enfim, isso realmente, tomara que ele tenha ficado extremamente atormentado e estressado nos últimos anos da vida dele, pensando que a qualquer momento ele ia ser pego, porque na verdade isso não é nada perto do que ele de fato merecia, né? Mas enfim. E outra coisa é complicadíssimo ler, porque aqui a gente já tem o Estado de Israel, né? E tem alguns momentos, algumas passagens muito específicas em que há uma defesa do Estado de Israel e suas ações. E a moral geral do livro é que precisamos sempre lembrar e falar do que aconteceu para que a história não se repita. E uma outra, né, moral do livro é que eles não se igualariam aos nazistas, não matariam crianças, não matariam inocentes. E aí a gente pula para 2023, 2024 e vê o que está acontecendo na Palestina, em Gaza, tudo que estão fazendo, o genocídio. Literalmente saiu nem 2 dias atrás a notícia de que o Netanyahu não iria à cerimônia em homenagem aos mortos em Auschwitz, no aniversário de 80 anos da libertação e destruição do campo de concentração, porque ele pode ser preso por atos por cometer um genocídio contra os palestinos. Então, é aquele tipo de livro que te descaralha pela qualidade, por ele ser muito bom, por ser um thriller maravilhoso, muito bem escrito, que te prende do começo ao fim. E ele também te descaralha por todas as nuances, por tudo, pelo retrato que ele pinta, tanto da época quanto do como a humanidade foi ladeira abaixo no quesito proteção contra o genocídio. E o quanto isso é uma grande farsa, né? Tipo, é uma grande performance que no fim do dia não significa nada. Olha quanta gente, olha quantos genocídios aconteceram, olha quantas mortes de inocentes aconteceram, não só pela mão do Estado de Israel, mas em geral, assim, sabe? Tudo que se criou como consequência para proteger a humanidade de uma situação como o Holocausto. Assim, que grande piada, que grande farsa, que vamos todos fingir que de fato existe essa proteção, os direitos humanos e tal. É realmente complicado. Enfim, recomendo muito a leitura desse livro, mas muito. Você encontra em qualquer sebo baratinho, via estante virtual, no sebo perto da sua casa e tal. É realmente bem fácil de achar. E é isso para este vlog. Espero que vocês tenham gostado. Ainda temos mais 2 vlogs para concluir o ciclo de Natal. Fiquem ligadinhos. E é isso. Até a próxima.